Oi, gente, o vídeo de hoje é para ajudar a responder a seguinte pergunta: devemos ou não comemorar a morte do astrólogo e ideólogo de direita Olavo de Carvalho? O primeiro ponto para a gente fazer essa discussão é o seguinte: a esquerda deve ter um comprometimento moral de humanizar um inimigo político? Aí eu quero dizer o seguinte, gente. As premissas da esquerda não são premissas morais. A nossa luta política tem razões econômicas. A gente compreende que o modo de produção capitalista leva à concentração da riqueza e se baseia na exploração da força de trabalho. Portanto, a nossa avaliação não é moral do sistema capitalista. Devemos nós humanizar um inimigo? Sim, porque Olavo de Carvalho era um inimigo. O capitalismo ele só se sustenta em função da ideologia. A ideologia é parte constituinte do capitalismo. Por quê? Todo modo de produção que se baseia na propriedade privada dos meios de produção só funciona havendo aplicação da violência no cotidiano dos trabalhadores. Em todos os modos de produção baseados na propriedade privada que antecederam o capitalismo, o trabalhador sabia da sua condição de explorado. O capitalismo tem esse diferencial. A ideologia faz com que a classe explorada não tenha consciência da própria exploração. Por isso, figuras como Olavo de Carvalho são estruturantes para o funcionamento do capitalismo. Ele jamais foi um filósofo, ele era um ideólogo. Então ele já tinha as respostas, e as respostas estavam no capitalismo, na religião cristã, preferencialmente católica, e o que ele fazia era apenas dar argumentos para os conservadores manterem a sua posição de classe. Portanto, Olavo de Carvalho era um inimigo da classe trabalhadora e não era um inimigo qualquer. Era um inimigo que ajudava a reforçar as estruturas que produzem, por exemplo, a onda fascista. Olavo de Carvalho é o principal ideólogo do bolsonarismo, o neofascismo brasileiro, o fascismo brasileiro do século XXI. E vejam, o fascismo também está na estrutura do capitalismo. Enquanto houver capitalismo, haverá uma ameaça fascista. E isso tem a ver com a ideologia. A ideologia impede que o trabalhador perceba o verdadeiro inimigo, perceba o verdadeiro problema das relações de produção capitalistas. Então, quando a crise do capitalismo vem de forma mais prolongada, esse trabalhador tem dois caminhos. Ou ele coloca a culpa em si mesmo, porque é isso que a ideologia capitalista prega, o sucesso ou o fracasso é uma questão individual, ou ele passa a atribuir o seu fracasso a tudo aquilo que a ideologia apresenta como virtual inimigo. Então o inimigo passa a ser o comunismo imaginário, o inimigo passa a ser o globalismo, o inimigo passa a ser as religiões de matriz africana, o inimigo passa a ser os gays, o movimento feminista, tudo aquilo que vai contra o tal conservadorismo, que nada mais é que uma defesa da posição de classe dos capitalistas. Ou seja, aqueles que estão na condição de classe dominante, usam da ideologia para se manter nessa condição. E vejam, Olavo de Carvalho está entre esses ideólogos, é o responsável pela onda fascista no Brasil. Não o único, evidentemente, porém ele ajudou a formar uma legião de novos ideólogos que se baseiam nas coisas que ele importou. Vejam bem, gente. Lá no início dos anos 90, com o colapso do campo soviético, o que sobrou em termos de contra-revolução preventiva
que a ideologia capitalista mantém sempre foi aquela ideia de que a esquerda sobreviveria através da estratégia gramsciana de operar na cultura, sendo que a cultura é campo da ideologia dominante. E foi nessa água aí que Olavo de Carvalho bebeu para trazer para o Brasil aquilo que estava na pauta da direita conservadora, por exemplo, nos Estados Unidos. Então vejam, é impossível dissociar bolsonarismo do olavismo. Veja, o Olavo de Carvalho foi possivelmente um dos primeiros a começar a propagar a onda de fake news a respeito do Covid-19. Por isso é uma ironia que ele tenha morrido justamente vítima do vírus. E ao se questionar se nós devemos comemorar a morte desse tipo de pessoa, fica a dúvida: a esquerda no Brasil está entendendo verdadeiramente qual é o seu papel? Sim, gente, porque nós estamos permanentemente em luta de classes. Quando o fascismo se apresenta durante a crise estrutural prolongada do capitalismo, essa luta de classes se torna guerra de classes. E quem em guerra não comemoraria a morte de um general inimigo, de um importante estrategista inimigo? Ai, mas aí o Olavão vai virar um mártir. Gente, isso para a direita já aconteceu. Ele já é um fenômeno para os conservadores há muito tempo. A questão é que nós temos que aprender a exercitar o ódio de classe. E vejam, não é ódio do bem, é ódio de classe mesmo. Gente como Olavo de Carvalho, gente que o Olavo de Carvalho ajudou a formar, odeia o trabalhador. Literalmente mata o trabalhador. Mais de 600 mil mortes no Brasil, muitas delas causadas pelo negacionismo propagado por Olavo de Carvalho. Então nós temos que ter alguns entendimentos. Primeiro, o entendimento da necessidade da ideologia para sustentar o capitalismo. E também o entendimento que essa mesma ideologia está na raiz do fascismo, que só aparece na crise estrutural prolongada do capitalismo. O que produz o fascismo é a junção de crise estrutural prolongada do capitalismo mais ideologia. A ideologia capitalista, portanto, é, em última instância, uma ideologia que estimula o fascismo. Aquilo que a gente enxerga exteriormente do fascismo, culto ao líder, pregação de unipartidarismo, caça aos inimigos políticos, militarismo, tudo isso são características visíveis, mas estruturalmente nós temos a crise prolongada do capitalismo e a ideologia que não permite que a classe trabalhadora perceba quem são os seus verdadeiros inimigos. O papel da esquerda deve ser também o de apontar, de elucidar para a classe trabalhadora quem são os verdadeiros inimigos. Olavo de Carvalho é um verdadeiro inimigo. A morte de Olavo de Carvalho para a Covid-19 deve ser, sim, portanto, comemorada. A esquerda não pode se apegar a valores morais. Valores morais são sempre bastante complicados de se avaliar. A esquerda tem que partir de uma relação materialista, portanto econômica, para entender o que deve fazer na luta política. Portanto, gente, como não dá para dissociar capitalismo, fascismo e ideologia, e Olavo de Carvalho sendo um ideólogo, é importante que a gente saiba qual o nosso papel de classe trabalhadora. O papel de combater com todas as forças esse tipo de gente, esse tipo de ideologia. Portanto, moçada, podem comemorar à vontade. Já foi tarde. O seu legado fica, como ficaram tantos outros que vieram antes dele. Se a gente quer figuras como Olavo de Carvalho na lata do lixo da história, cabe a nós fazer isso. Ele não vai para lá sozinho, é nós que temos que colocá-lo lá. É por isso que os alemães comemoraram a morte do Hitler. É por isso que os ingleses comemoraram a morte de Margaret Thatcher. E é por isso que nós, enquanto classe trabalhadora brasileira, devemos sim comemorar a morte de Olavo de Carvalho. Morreu uma liderança fascista, morreu um ideólogo do capitalismo. Tá mais que na hora da esquerda entender o seu papel
E o papel da esquerda não é definitivamente ser o bastião da moral, é ser a espada dos trabalhadores.